Agora eu já consigo pegar o link. Eu vou botando aqui no Oi, chat. acadêmicos! Como estão aí? Estamos aguardando o pessoal entrar na nossa live especial. Vai ter muitas surpresas nessa nossa live, muito conhecimento. Olá, pessoal, boa noite. Já tô colocando o link aqui no Stories para mais gente conseguir ver, conseguir acessar. E a gente vai... Ó, a Cristina botou. Super boa noite, especial. profs maravilhosos. Boa noite, Cris. A gente tá ajustando aqui. Como é que tá o som, pessoal, para vocês? A gente Ó, vai o Roberto. aguardar. Oi, meu querido. E aí, Roberto? Boa noite, Lucas. Oi, Lucas. Ó, temos aí a gente entrando. Já vou colocar lá o link para vocês conseguirem. Pessoal, se vocês têm algum conhecido, algum amigo que gosta de farmacologia, que quer participar, e daqui a pouco a gente tem aí notícias especiais para vocês, que quer ter acesso a esse material, eu vou colocar um stories lá com o link, e aí vocês vão compartilhando, compartilhem a live também, para eles terem acesso. Ó, mais gente entrando, a Gisele, Carmen. Sejam bem-vindos, vão compartilhando aí, pessoal. Mais gente ali entrando. Pamela. E aí, Pamela, tudo? Quanto tempo? Bem-vinda. Vocês estão escutando bem, pessoal? Daqui 1 minutinho a gente vai começar, tá? Avisem aí, pessoal, pra nós se vocês estão ouvindo a gente bem, se a nossa voz tá bem. Ó, Lu entrando, e aí, Luana? Nath entrando. Ó, o Lucas botou áudio ok, perfeito. O Roberto botou que o som tá ótimo. Ó, já vai receber, vocês já vão receber também aí um stories com link para vocês quiserem mandar para mais pessoas. E aí, pessoal, preparamos aqui os 3 casos e vocês podem, durante a live, fazer perguntas que vocês quiserem, tá bom? Pode ir mandando as perguntas, que a nossa equipe aqui tá de prontidão também para ficar acompanhando, pra gente não perder nenhuma pergunta, tá? Ó, tem mais gente entrando. Bem-vindo, pessoal, sejam bem-vindos. Ó, a Cris também botou o som, está perfeito. A live de hoje, gente, foi pensada com muito carinho pra gente conversar um pouco sobre farmacologia. A gente separou aí alguns casos pra gente conversar erros, como poderiam ter sido evitados. E o nosso intuito nessa live também, né, Michelle? É trazer um presente aí pra vocês. Depois a gente vai falar sobre isso, porque a gente, enquanto nós aqui do Acadêmicos da Saúde, o nosso intuito é ajudar muito na vida de vocês, nas aprovações de vocês, levar conhecimento pra vocês. Então a gente tem um presente aí bem grande pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, pessoal, agora a gente vai começar com o nosso primeiro caso, então, que a gente separou para vocês. Quando a gente fala em farmacologia, pessoal, é muito importante a gente pensar em como evitar também esses erros, né? Então a gente até tinha comentado, esses 3 casos que a gente vai falar hoje, a gente vai dar um enfoque um pouco maior nos problemas que realmente aconteceram, como que eles poderiam ter sido evitados, né? Falar sobre o caso. A gente aqui não vai julgar, por exemplo, a conduta do profissional, né, Michelle? Ou a conduta do hospital específico. Então é pra gente falar sobre esses erros, como poderiam ter sido evitados
E como a Amanda Ponce entrou, que foi a nossa aluna. A Amanda aí, agora Amanda? faz medicina, né, Amanda? Nossa futura doutora, bem-vinda. Amanda, já manda aí para os seus colegas da medicina. A farmacologia é muito importante, né, para todos nós profissionais da saúde de todas as classes. Então essa nossa conversa vai ser muito benéfica. É muito importante a gente falar que ao longo da live vocês podem trazer contribuições que vocês já vivenciaram, né, Michelle? Dúvidas que vocês tiverem ou quiserem trazer alguma contribuição com a gente, aí vocês vão trazendo. E, pessoal, só para brevemente, né, para alguns já conhecem a gente, mas outros não, né? Então, eu sou a professora Michelle, eu sou enfermeira já há 19 anos e sou mestre em saúde coletiva e tenho doutorado em ciências da saúde com ênfase em cardiologia. Também tenho especialização em infecções relacionadas à assistência em saúde. E nós preparamos com muitos anos, né, já trabalhando em instituições de saúde, estudando e lecionando, que eu já leciono há muitos anos. Então a gente começou a ver e ter pedidos, né, de que a gente se aprofundasse um pouquinho mais, que tinha bastante dúvida sobre farmacologia. Então, espera até o final que vai ter essa surpresa. Eu sou o professor Jorge, muito prazer, pessoal. Eu sou formado na graduação em Ciências Biológicas e Ciências Biomédicas. E assim como minha amiga e colega Michelle, a gente é da saúde coletiva. Eu também tenho especialização em análises clínicas, imunização, enfermagem de urgência e emergência. E assim como a Michelle, eu também dou aula há muitos anos para cursos de graduação, para farmácia, biomedicina, para enfermagem. Dou aula há muitos anos também para os cursos técnicos em enfermagem. Então, nós, enquanto profissionais da saúde que trabalhamos diretamente com farmacologia, que damos aulas de muitas disciplinas, a gente sempre achou que esse tema era muito importante, principalmente em relação à vida do nosso paciente. Mas a gente também percebeu um questionamento por conta das pessoas, né, Michelle? Que falavam pra gente, nossa, a gente carece de material bom de farmacologia, a gente tem um pouco de dúvida. Então foi pensando em vocês que a gente fez questão aí de fazer essa live, de a gente comentar sobre esses casos e também de a gente ter feito os cursos, os materiais que a gente vai conversar com vocês daqui a pouquinho. Então, pessoal, agora a gente vai começar com o nosso primeiro caso, que é um caso que ficou muito notório, né? Que é o caso do Benício, que o professor Jorge vai comentar um pouquinho. Vocês podem ir perguntando. Então, pessoal, como a Michelle falou, a gente vai começar falando do caso do Benício, mas a gente separou para conversar com vocês 3 casos, que possivelmente em algum momento vocês ouviram falar na mídia, que é o caso do Benício, o segundo caso é o do Alexandre Moraes de Lara, e o terceiro caso que foi a jovem de 19 anos, né, que teve problemas com medicação também lá no Nordeste do país. E todos, pessoal, depois a gente vai colocar o link aqui embaixo, que foram notoriamente, a gente está falando o nome, por quê? Porque tem em todas as reportagens, né? Mas não queremos comentar sobre os profissionais, como o professor Jorge falou. A gente quer comentar o caso para servir de aprendizado. Então, pessoal, o primeiro caso que a gente vai começar conversando é o caso do Benício, né? E aí a gente separou até os tópicos para a gente falar detalhadamente o processo, o que ocorreu, para a gente trazer esses dados, que vai ser muito importante depois para quando a gente for conversar junto com os outros, para a gente conseguir achar o que eles têm em comum, né? O que esses 3 casos têm em comum de problema, e aí a gente sabe como evitar e não realizar mais. Então, para a gente contextualizar, o primeiro caso do Benício aí, né? Então, ele tinha uma indicação clínica que exigia adrenalina por via inalatória, né? Então, quando a gente fala por via inalatória, lembrando, né, os nossos alunos que vão acompanhar a live, tenho certeza que vão lembrar lá das nossas aulas de enfermagem, né, quando vocês eram nossos alunos. Quando a gente fala em inalatória, né, a gente precisa lembrar que precisa ter contato aí com a via aérea, né? Então, nesse caso do Benício, foi indicado nebulização. Então, a adrenalina, né, indicada por nebulização para o paciente. Só que ocorreu uma coisa muito controversa, né? No caso dele, essa administração do medicamento, né, da adrenalina foi por uma via inadequada, então ele deveria receber de forma inalatória pelo processo de nebulização e ele recebeu intravenoso.
Então foi colocado o medicamento direto na corrente sanguínea do paciente. E quando a gente fala em corrente sanguínea, né, a gente sabe que vai ter contato e vai ter uma disseminação pelo corpo do paciente quase que imediatamente, né, Michele? Então a medicação, né, ela tem contato aí com o corpo do paciente quase que imediatamente. Então, contextualizando, essa medicação era para ter sido de forma nebulatória, de nebulização, e foi colocada aí de forma intravenosa, direto na veia do paciente. A adrenalina, ela é uma medicação que a gente chama, né, ela está dentro da classe de alta vigilância. E quando a gente fala numa medicação de alta vigilância, a checagem com essa medicação tem que ser muito rigorosa. E quando a gente fala numa checagem rigorosa, a gente está falando da dose correta, da via de administração correta, de uma checagem, de uma dupla checagem da equipe, incluindo o farmacêutico, todos os profissionais da saúde. E foi justamente o que não ocorreu, né, Michele, nesse processo, né? Não teve uma checagem, houve aí uma dúvida dos profissionais da saúde, bom, tô achando estranho essa forma, mas não teve um questionamento, né? Não teve uma checagem do real problema. E outra coisa, é muito importante a gente também lembrar que quando a gente fala em farmacologia, mesmo sendo a mesma medicação, quando a gente muda a via de administração, o efeito desse medicamento ele se torna outro, né? Vai ser um efeito adverso. Então essa foi a contextualização aí do problema do Benício, né? Então foi relacionado ao medicamento adrenalina, que era para ser feito através da nebulização. A gente está falando aí de uma criança, de uma nebulização, que lembrando também que a adrenalina, quando é utilizada em nebulização, ajuda, né, a liberar as vias aéreas, então o paciente consegue respirar um pouco melhor, e foi feito intravenoso. E também, né, Jorge, que é comum para crianças. Agora no inverno, já trabalhei em um hospital que atendia muita pediatria, e a gente chegava na emergência, era praticamente só nebulizando com adrenalina. Agora vai chegando o frio, é uma prática que é muito comum dentro da pediatria. Temos mais gente entrando aí, né? A doutora Karine, que foi com nós no podcast, bem-vinda. A nossa aluna Jéssica Ramalho, bem-vinda, Jéssica. Temos aí a Emilene, que estudou aqui com nós na escola, se formou, seja bem-vinda. E falando desse caso, a gente pode pensar, algumas pessoas, o problema foi só na medicação. Não foi só na medicação, foi na via. O problema foi na via, na checagem. Por isso que a gente, acadêmicos da saúde, a gente tem uma preocupação muito grande em, além de levar o conteúdo para vocês, que esse conteúdo ele seja confiável, que seja um conteúdo de fácil aprendizagem, que seja um conteúdo atualizado. Porque a medicação estava correta, mas o local, a via de administração estava totalmente incorreto, né? E aí não foi feita uma checagem, não foi feita uma conversação entre os colegas de trabalho, que acabou culminando na morte do Benício. Então o Benício teve uma parada cardiorrespiratória, foram várias na verdade, né? Foram 5, 6 paradas cardiorrespiratórias, e aí na última não conseguiram, né, fazer a reversão do quadro do paciente, e ele acabou indo a óbito. Então esse foi o nosso primeiro contexto, né? Foi o nosso primeiro caso. Agora a Michele, ela vai explicar para vocês o segundo caso. A gente vai conversando, depois a gente fala do terceiro caso. Lembrando que vai ser muito importante pra gente ter essa troca com vocês depois, pra gente conseguir achar quais foram as coisas que se relacionam nos 3 casos e como que a gente evita, tá? Então, a Michele vai contextualizar pra vocês o segundo caso. E quem quiser ir mandando pergunta, pessoal, pode ir mandando perguntas, tá? No decorrer, que tá tudo ficando separado aqui com a nossa equipe, e depois a gente vai responder, tá? Bom, então, pessoal, a gente tem o caso que ficou bem conhecido aqui, né, também em todo o Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul, né, que ocorreu em Porto Alegre, que foi o caso do Alexandre Moraes de Lara, que foi muito noticiado. Ele, infelizmente, veio a óbito ano passado, e ele recebeu uma dose 10 vezes maior em comprimidos do que a dose prescrita, que era para ter sido prescrita, né? Que era para ele ter recebido. Então, ele teve nessa situação um erro, pelo que está se apontando, né? Um erro no cálculo,
e uma falha na conferência também ali na instituição. Teve consequências graves para ele. Ele era um rapaz de 28 anos, com vida ativa, ele tinha uma cardiopatia, foi o motivo da internação dele, mas ele tinha uma vida ativa normal. E ele, ao receber isso, ele acabou tendo parada cardiorrespiratória e ficou em estado vegetativo por muito tempo. A esposa dele, inclusive, estava grávida na ocasião de 3 meses, quando ele ocorreu essa situação, e ele veio a falecer, então, quando a filhinha já tinha 3 anos. Então, pessoal, ali nessa situação, a gente sempre fala, né, que nas prescrições tem aquele, desde o cálculo que o profissional que vai prescrever faz, o cálculo que a enfermagem tem que fazer, claro, comprimido não, mas assim, se fosse algo líquido, né, muitas vezes, né, os gotejos também, né, ter concentrações também, erros de concentrações, né, e principalmente a gente volta de novo na situação da ausência da dupla checagem, que entra na segurança do paciente. Segurança do paciente é uma coisa muito importante. A gente tem a nossa RDC, que é a nossa resolução da diretoria colegiada, que já foi lá de 2013, então ela já tem bastante tempo, que todas as instituições devem ter núcleo de segurança do paciente, controles das medicações de alta vigilância, de alto risco, né? Então a gente tem vários critérios que tem que ser abordados, os certos também, né? Então tudo isso entra nesse contexto. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o terceiro caso. Aproveitar que tem gente entrando, ó, a Duda entrou, a Duda tá de aniversário hoje. Parabéns, Duda. Parabéns, Duda. A Lu, né, nós temos a Liliane, nós temos a Cris, que entrou mais gente entrando, sejam todos bem-vindos. Lembrando de vocês mandarem esse link, né, conversarem com as pessoas, aí o tema farmacologia, né, o tema farmacologia para salvar a vida é muito importante. Manda para os amigos aí que vão querer adquirir o material. Eu tenho certeza que é de grande, tá? Então, pessoal, a gente tem um outro caso que talvez esse não tenham ouvido falar tanto, ele também foi muito divulgado, tem nos sites, mas aqui para nós não foi tanto quanto esses outros dois, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, tá? Talvez mais, se tem alguém do Norte, Nordeste, já sinaliza ali para nós, dá um oi, coloca aí no chat da onde você tá falando, né? Cidade, estado que você tá assistindo. Então, pessoal, a gente tem o caso de uma jovem que foi numa UPA lá no estado do Pará, né? No Pará. Isso, no estado do Pará. Então ela era uma jovem de 19 anos, é uma jovem ainda. Neste caso, né, ela não foi tão grave, tão afetada, tão né? afetada quanto os outros, foi grave, mas não foi tão afetada. Ela sobreviveu, mas ela também teve parada cardiorrespiratória. Então, uma jovem de 19 anos que ela estava com sinais de gripe, sinais gripais. E ela recebeu uma medicação equivocada. Então, era para ela receber uma medicação determinada, que era um antialérgico, e ela recebeu uma outra medicação que tinha um invólucro parecido. Então, muitas vezes a gente vê medicações que tem ou o invólucro, a ampola é quase igual. A cor, né? Então, ela recebeu essa medicação equivocada, o que fez ela evoluir para uma PCR, para uma parada cardiorrespiratória. Nesse caso, então, teve um erro de medicamento, foi a droga errada, né? A droga foi errada, porque, por exemplo, no caso do Benício, foi a via. No caso do Alexandre,
foi a quantidade. Foi a dosagem. Foi a dosagem equivocada. Então, era aquela medicação nos outros 2 casos, mas ele teve uma dosagem ou uma via errada. Nesse caso, não. Foi um erro de medicação, porque a profissional pegou a medicação parecida e deu uma outra medicação para paciente. E na verdade tem uma sindicância aberta até hoje, porque eles não conseguiram ainda instaurar qual foi a medicação que foi administrada. Porque fizeram pesquisa, conversaram com todos os médicos, todos os profissionais da saúde que estavam naquele dia, e eles desconhecem algum medicamento que estava sendo liberado naquele momento, por exemplo, confundiu o paciente, que pudesse causar uma parada cardiorrespiratória. Exatamente. E nenhuma daquelas, né, Michele, causaria. Então, se tem uma investigação aberta ainda até o momento, porque eles ainda não conseguiram identificar qual foi a medicação que acabou causando. Olha que bacana, antes da gente continuar, a gente tem a Liliane que está comentando pra gente que ela está assistindo a live lá de Macapá. Então nós somos aqui do Rio Grande do Sul e a gente está conseguindo falar com pessoas lá da outra ponta do Brasil, né? Olha que interessante. Oi, Liliane. Prazer ter você aqui na nossa live. Temos aí a Carol, que foi nossa aluna. Tudo bom, Carol? Colocou ali dupla checagem sempre. A Sabrina. Tudo bom, Sabrina? A Bina veio aí assistir a gente. Muito bem, pessoal. Cauê. Oi, Cauê. Oi, Cauê. Saudades, Cauê. Cauê, manda pra todo mundo aí, pros teus amigos, pros colegas aí do hospital, do trabalho. Manda ó, o professor Jorge e o professor Michele estão falando de um assunto muito importante. Vai compartilhando aí. A Thaís entrou, nossa colega aí, Thaís. A Larissa. Bem-vindas. Sabrina. Então, pessoal, nesse caso, né, dessa moça, né, dessa jovem, tinha que ter uma atenção maior no quê? Novamente, nos certos, que é paciente certo, dose certa, via certa. Então, vocês vejam que nas 3 situações, se utilizados certos, que a gente estuda, quem vai fazer medicina, enfermagem, tudo que lida com medicação, a gente aprende o que? Farmácia, a gente aprende os certos, né? Na Anvisa eles falam, na agência brasileira, eles falam de 9 certos, mas tem literaturas que falam de 11, tem literaturas que falam de 13, quando eu aprendi há 20 e poucos anos atrás, a gente falava de 5, né? Mas seguindo esses certos, a gente não tem erro. Eu sempre digo para os alunos, quem foi meu aluno de farmacologia pode dar o seu depoimento ali. Se usou certos, não tem erro, né? Agora, se eu não chequei, se eu não verifiquei, né? Então, daí que tem essas situações. Se eu tô com dúvida, né? Se eu tô com a gente dúvida. sempre fala em várias disciplinas, né? Que nem a Michele falou dos alunos de farmácia. Os alunos que estão ao vivo aí com nós, que tiveram aula com a Michele ou comigo de médica, tanto médica 1, médica 2, que a gente estuda todas as doenças, a gente sempre fala, pessoal, na dúvida, a gente não faz. Eu sempre falo para os alunos, sempre, em todas as matérias, a gente não pode fazer a Dora Aventureira e carregar na nossa mochilinha a nossa dúvida. Na dúvida a gente não faz, porque, principalmente em farmacologia, dúvida em farmacologia ou dúvida no nosso dia a dia induz, né? Tem muita probabilidade da gente errar. Então a gente pergunta para o nosso colega, a gente pergunta para o superior, para um amigo, checa junto comigo. Eu checo, depois ele checa, para a gente ter certeza de que a gente está fazendo correto. Porque uma medicação ela pode causar uma simples dor de cabeça, como ela pode causar o que a gente vem falando aqui. Parada cardiorrespiratória, né? O paciente ali que ele ficou em estado vegetativo e o caso dele é irreversível, ele nunca mais vai voltar, né? A Michele comentou com nós aqui. Lembram que a esposa dele estava gestante de 3 meses, então essa bebê nasceu. E a esposa hoje em dia comenta que ele nem consegue reconhecer a própria filha por causa de um erro medicamentoso. Inclusive, final do ano passado, infelizmente, ele veio a óbito, né? O Alexandre. Ele ficou muito tempo e final do ano passado ele acabou vindo a óbito, nem pôde interagir com a filha, né? E a Amanda ali, a Amanda foi minha aluna de farmacologia, ela disse que é verdade o que eu tô falando, né, Amanda? A Amanda foi minha aluna de primeiros socorros. Então, pessoal, a gente tem esse padrão dentro dessas situações que a gente comentou. Então, a gente trouxe umas reflexões para vocês, tá? Vão colocando as perguntas aí.
Michele, não vou te interromper, tem uma pergunta aqui que mandaram direto no direct, @LizzySchutz. Como um erro desses ainda acontecem se existem protocolos? Muito bem, obrigada, Lizzy. Como que esse erro vai ocorrer se existem protocolos? Os protocolos, né, desde o POP, né, que é o procedimento operacional padrão, regimentos e tal, eles existem não para ficar no papel, eles existem para ser aplicados, né? Eu já participei, pessoal, de situações assim, eu já fiz muita auditoria, tá? Em instituição de saúde, tá? Eu trabalhava no local que eu trabalhava, eu fazia praticamente mensalmente auditorias, tá? Então, por muitos anos, tá? E também já participei de auditorias externas, feitas na instituição que eu trabalhava, que vem o auditor, seja da vigilância sanitária, seja da Organização Nacional de Acreditação, né? Então, eles vêm, né? A gente, quando faz auditoria, também faz isso, que é o quê? A primeira pergunta, existe um protocolo? Existe, tá? Esse protocolo, ele está sendo aplicado, todos os profissionais conhecem esse protocolo, houve um treinamento sobre esse protocolo? Então, pessoal, existir o protocolo, muitas vezes não quer dizer que ele está 100% sendo aplicado. Então, a importância também da gente participar como profissional da saúde, quando tem um treinamento na instituição, a gente poder participar, a gente, né, ficar a par dos protocolos da nossa instituição, para a gente poder ter uma assistência de qualidade para esses pacientes. Então, como que o pessoal, por exemplo, quando vem fazer acreditação, eles fazem? Eles olham o protocolo, perguntam se tem, olham, depois eles chamam profissionais aleatórios e perguntam, como é que você faz a separação da medicação? E eles vão conferir se está conforme o protocolo. Ah, é medicamento de alta vigilância, né? É medicação de alta vigilância. Ali no protocolo, muitas vezes está escrito que vai ter uma cor específica ali naquele invólucro. Está ocorrendo isso? Assim como a adrenalina que a gente comentou, né? Que Exatamente. É de alta vigilância. Então, pessoal, eu, na minha vivência, né? O que eu posso dizer, né? Que tem as duas situações. Tem vezes que existem os protocolos, mas não estão 100% sendo aplicados. E outra questão, às vezes, sim, a instituição, ela prima pela aplicação, mas muitas vezes o próprio profissional, por alguma questão ou em algum momento, ele teve essa situação, esse erro, né? Então, tem essas situações distintas, mas que podem ocorrer. E às vezes o próprio protocolo pode estar um pouco defasado também, né? A gente sempre fala que na área da saúde a gente tem que estar sempre se reinventando, né? Que nem em primeiros socorros. Quando a gente estudava, era uma técnica utilizada, temos aí o Vlad, que é nosso colega dos primeiros socorros, que entrou na live. Oi, Vlad. Oi, Vlad. Quando a gente fala em desengasgo, por exemplo, né? A gente teve mudanças recentes, então, assim como na farmacologia, protocolos, eles vão se mudando, eles vão se alterando, né, ao longo do tempo. Isso está dentro da normalidade, a gente evoluir com o tempo. Assim como os protocolos vão evoluindo, né, Michele? Então, essa questão de checar, fazer como deve ser, de forma regularizada, minimiza muito, né, a probabilidade do erro. E, enquanto a gente é estudante, a gente pode errar. O nosso papel é errar bastante para fazer certo. Depois que a gente está formado, que a gente tem o nosso número de registro lá, que a gente está atendendo diretamente o paciente, a gente tem que fazer de tudo para diminuir, né, para minimizar essas probabilidades de erro. Exatamente. O Cauê colocou um depoimento dele ali, a gente... Aqui o Cauê botou, ó, na oncologia, a gente trabalha muito com diversas medicações psicotrópicas, principalmente morfina, seja EV ou oral. Então, estamos sempre realizando a dupla checagem. Isso Muito aí, bem, Cauê, muito bem. Show! Cauê teve professores muito bons. Muito bem, Cauê, obrigado pelo teu depoimento. Né? Ó, ele botou a morfina, por exemplo, para usar mais tarde,
o volume que não usamos é desprezado. Então tudo é anotado nesse caderno. Além da checagem na prescrição física e a dupla checagem na mesa. Muito bem, Cauê. Parabéns, Cauê. Parabéns. E brigadão por compartilhar com os colegas, com a gente, o teu depoimento. Temos mais gente entrando, a Duda Strack. Oi, Dudinha. Dudinha foi Oi, nossa Duda. aluna também. A Rá entrando. A Rá, nossa aluna também. Formada, já se formou. Pessoal, continuem compartilhando e levando mais informações. Aí passem o link, né, para os amigos que vocês acham que gostariam de saber, para os colegas profissionais da saúde de vocês que vocês acham que gostariam de saber da farmacologia e também para ganhar esse presente que a gente vai dar depois, né, Jorge? Ô Jorge, eu vou te interromper de novo aqui. Pode falar. Chegou mais uma da @YaraScherer. Vocês acham que a pressão do plantão influencia nesses erros? Olha a pergunta que chegou, gente. Se a gente acha que a pressão do plantão, né, Alberto, vai influenciar nesses erros. Pessoal, a gente sabe que nós profissionais da saúde, muitas vezes a gente trabalha muito tempo, às vezes a instituição, né, ela tem uma escala um pouco difícil, tu não consegue descansar, às vezes por conta da remuneração, acaba emendando, né, Michele? Um trabalho no outro, um plantão no outro. Ela pode influenciar, mas ela não pode ser utilizada como desculpa, né? Então a gente está cansado, está trabalhando em vários locais, mas o fato de estar cansado a gente não pode fazer a gente refletir um pouco menos, ou a gente não checar, porque eu trabalho há muito tempo com isso, eu estou acostumado. Às vezes é num deslize que pode acontecer um problema. Então realmente a gente sabe que pode, mas não deve, né? A gente não pode utilizar isso como justificativa, né? A gente sabe que quanto mais cansado o ser humano está, provavelmente ele vai ser mais suscetível a erros, mas a gente tem que diminuir isso o máximo que a gente pode. Continuar fazendo as mesmas coisas da primeira hora do plantão, lá na hora 24 do plantão, para a gente continuar diminuindo esses erros aí, sendo em qualquer setor da área da saúde. Sendo tu fisioterapeuta, tu colega enfermeiro, colega biomédico, né, colega médico, então para todas as áreas da saúde a gente tem que instituir isso como padrão. E também, pessoal, todos os códigos de ética de todas essas profissões, né? A gente tem a questão da imprudência, negligência e imperícia. Então, se eu estou muito cansado, não estou conseguindo raciocinar, eu vou ser enquadrado em quê? Imprudência. É a mesma coisa eu dirigir dormindo. Eu fui imprudente, né? Então, nessa situação, conversar com o colega, conversar, né? Então, ter noção de que eu não posso seguir adiante, porque são vidas, né? Que estão ali. Então, a gente sempre conversar, a gente comentar, olha, eu não tô me sentindo bem, né? Eu não sei o que houve, mas eu não tô em condições nesse momento. Eu preciso, daqui a pouco tiro meu intervalo um pouquinho antes, né? Então, a gente não pode dar, né, essa brecha. Chance pro erro. A gente não pode dar chance pro erro. Mesmo assim, né, pessoal, pode ocorrer. Todos nós somos passíveis. Todos. Mas quando a gente cuida um pouco mais, é que nem na direção. Se eu beber, se eu tiver com sono, né? Se eu dirigir, tomei uma medicação que não pode dirigir, for dirigir, é mais chance de eu me acidentar e acidentar outras pessoas. Se eu dirigir, que eu tô tranquila, que eu vou ali na velocidade recomendada, se ocorrer um acidente, provavelmente não vai ser tão grave, é a mesma coisa, né? Então, pessoal, a gente trouxe umas reflexões aqui, né? Saber aplicar não é suficiente, saber diluir também não é suficiente. É preciso entender o que o medicamento faz no organismo. Porque o que acontece, gente? Muitas vezes pode ser que o profissional ele não tenha um entendimento do que aquela medicação faz. Então, por exemplo, assim, ó, é uma medicação como do caso do Alexandre. É uma medicação antiarrítmica, tá? Se eu sei o que ela faz, se eu entendo, né? Já fica mais difícil de eu administrar. Por quê? Porque eu vou pensar, nossa, eu vou administrar tantos comprimidos assim de um antiarrítmico, né? Suspeitar. Vou suspeitar.
No caso dele foi suspeito, eu não estou falando do profissional, porque o profissional suspeitou e foi atrás. Ele está de parabéns, inclusive, o que foi atrás, né? Questionou. O profissional que questionou está de parabéns, tá? Mas a gente já fica mais fácil, porque eu sei o que ele faz. Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar. A pessoa toma um antihipertensivo um pouquinho mais forte, digamos assim. Só que daí um técnico de enfermagem, ele vai lá verificar os sinais. Só que naquele dia o paciente já está com uma pressão muito baixa, tá calor, que nem os dias, né, aqui hoje estava horrível de calor, né? Então, como é que eu vou dar uma dose mais alta de uma medicação, sendo que ele já está com a pressão muito baixa, né? Então, nessa situação, eu vou ter que ir lá, eu sou uma técnica, eu vou lá, vou conversar com o enfermeiro, vou conversar com o médico, né? Então, por quê, pessoal? Porque eu não vou, mas está prescrito, eu vou dar. Mas eu tenho que ter esse pensamento, porque eu sei o que aquela medicação faz. Daqui a pouco o paciente entra em choque. Por quê? Porque eu dei, estava prescrito, só que eu fui verificar, estava muito baixa a pressão e dei igual. Por isso que é muito importante, pessoal, além da gente entender para que serve aquela medicação, a gente conseguir compreender a que classe medicamentosa ele pertence, qual é o risco de uma interação medicamentosa, por exemplo, se o paciente já toma uma medicação e ele toma outra. Quando essas duas se conectam, o que pode causar? Então a farmacologia é um mundo muito grande e a gente sabe que quem domina a farmacologia tem sucesso, né? Quem domina a farmacologia, além de obter esse sucesso, diminui muito, como a gente falou, a probabilidade desses erros ocorrerem. Então, eu sei que essa medicação ela é indicada para dor, tá? Mas a que classe que ela pertence? Ela é passível de alguma interação medicamentosa? Se é, com qual outro medicamento? E se ela é passível dessa interação medicamentosa, o que ela pode causar? Ela pode causar um sangramento, ela pode causar uma hipotensão, né? Então, a gente tendo acesso a esses detalhes, a gente vai ter sucesso, com certeza. Mais gente entrando aí, a gente tem a Mari, a Nath, entrando, a Natália, bem-vindos a Pamela. Lembrando sempre, pessoal, compartilhem aí a Andrine, compartilhem com os colegas da área da saúde de vocês, amigos, familiares de vocês. É muito importante esse assunto que a gente está conversando hoje, é muito importante para a vida de vocês. E a Amanda colocou teve uma colocação ali também. A Amanda colocou, concordo e muito com essa afirmação da Prof. Michele. Estou cursando farmacologia agora e junto do meu professor comentamos muito sobre a importância de entendermos muito bem os mecanismos dos fármacos. A Amanda, tu vai gostar muito do nosso curso. A Amanda, pessoal, para quem não estava na live no início, ela é técnica de enfermagem, né? Foi nossa aluna. Foi aluna na Escola de Enfermagem da Paz, né, Amanda? E agora ela está cursando medicina, né? Ótima aluna. Já comentava para nós, eu lembro que ela comentava nas aulas, né? Que gostaria muito de voltar para medicina, conseguiu, voltou, aí vai ser nossa médica. Vai ser ótima. Vai ser nossa médica. Muito dedicada. Michele, mais uma pergunta que está chegando aqui. É @Rodrigo Mioto Redim. Na prática, como funciona a dupla checagem ideal? Bem, pessoal, então o que é a dupla checagem, pessoal? Tem algumas instituições que fazem um pouquinho assim diferente os protocolos, tá, das outras. Mas o primeiro passo é o quê? Lembra que a gente comentou do caso da moça que tinha 19 anos, que deram o comprimido errado, né? O comprimido não, a medicação. Não sei se era comprimido. Então, por exemplo, assim, eu peguei aquela minha medicação que eu tenho que dar. Eu já tô acostumada, eu não preciso, eu já sei que é esse. Não, a gente tem que pegar e a gente tem que ler. É as miligramas que tá prescrito, é o nome, é a via. Que eu já vi casos, assim, pessoal, uma vez, em determinado local, de penicilina, que estava prescrito por uma via e eles só olhavam assim, é penicilina. Só que a via daquela era errada.
tá? Uma era intramuscular e a outra endovenosa. Assim como o caso do Benício, que a gente estava comentando, que era para ser de forma inalatória e a via de administração acabou sendo intravenosa. Então, tá, já li ali. Vou ler de novo. Então, vou ler 2 vezes. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes, o que acontece? A gente lê ali e tá pensando lá no boleto que tem que pagar, lá no outro plantão, no plantão, lá no outro paciente, e daí a gente não presta tanta atenção, tá? E daí então, se eu ler 2 vezes, eu já vou ter mais segurança de que é mesmo aquela via, de que é, né? Teve uma situação também que ocorreu, gente, que foi amplamente divulgada uns anos atrás, que a profissional, ela pegou e estava prescrito uma nebulização normal, com Berotec, Atrovent e tal, que é uma nebulização padrão, tá? Só que ela tava com muita pressa e os frasquinhos, gente, do Atrovent e do Berotec, se é da mesma marca, eles são parecidos, né? E ela trocou, e ela botou o número de gotas que era para ser do Atrovent o Berotec e o Berotec do Atrovent. E o Berotec a gente pode dar parada sempre com uma alta dosagem, né? O menininho também teve uma situação de parada e infelizmente foi a óbito, né? Então, essa situação é muito importante a gente ter essa dupla checagem. Vocês imaginem, gente, quando eu comecei lá na enfermagem, que eu fui fazer estágios voluntários, fui além do que a faculdade dava, né? A gente não tinha essa questão de medicação de alta vigilância, né? Era tudo misturado. Era assim, diluente com potássio, com tudo meio misturado. Muito mais a gente checava, a gente lia 20 vezes, né? Nesses casos, pecar pelo excesso é melhor do que pecar pela falta. Exatamente. Porque um potássio, por exemplo, que tu deu a mais mata, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E a outra, agora a gente trouxe uma frase de impacto para vocês. Quem domina a farmacologia trabalha com segurança. Quem não domina trabalha com a sorte. Quem quer trabalhar com segurança e quem quer trabalhar com a sorte, né? A sorte falha, gente, né? E a gente pode contar com a sorte para várias outras coisas. Com o tempo, para não chover pra gente ir pra praia, para alguma coisa simples. Agora, com a vida do paciente, agora, para salvar a vida, que foi a escolha que a gente fez quando a gente estudou anos antes de se formar, não, a gente tem que saber. E foi realmente pensando nessas coisas que a gente criou aí os acadêmicos da saúde, que a gente estuda tanto e que a gente faz com muito coração, né? Todo o material que vocês vão ter acesso, que a gente vai contar para vocês já já. E aí foi pensando nisso, em a gente trazer informação de qualidade, né, Michele? Uhum. E a gente coloca o nosso coração aí dentro dos materiais, fazer com que vocês sejam aprovados, né? Mais chances de aprovação em concursos, com que vocês consigam ir para a área que vocês almejam dentro da área da saúde, justamente porque a gente sabe da importância de todas as áreas da saúde, que a gente tem esse contato com todas as áreas, a gente tem esse cuidado de que todo o nosso material possa ser utilizado por vários cursos. Porque a gente sabe da grandeza que todas as profissões da saúde têm aí em conjunto. E assim, né, pessoal, eu queria fazer umas perguntas para vocês. Depois de tudo que a gente falou, eu queria fazer essas perguntinhas. Quem já trabalha, né, na área, já teve medo de administrar alguma medicação? Você sabe calcular, quando tem que calcular, você tem segurança para calcular ali um gotejo, quantos ml eu tenho que administrar? Na instituição tem os protocolos, eu tenho segurança. Tem os protocolos, mas eu não tenho segurança, estou meio inseguro nessa situação, né? Então são coisas que a gente tem para perguntar para vocês. Não precisa nem responder aqui, se quiser pode responder, mas vocês se perguntarem no íntimo de vocês. Será que eu tô seguro? Será que eu me sinto seguro, segura, né? Quando eu vou administrar uma medicação, né? Então, isso é muito importante.
Oi, Neide. A Giane, oi Giane. Giane foi nossa aluna, Danube entrando, a Neide, bem-vindas. Mais uma vez a gente pede aí que vocês compartilhem o link da live, avisem os amigos, os colegas do trabalho de vocês, os familiares. A gente está falando sobre assuntos muito importantes, salvar vidas através da farmacologia. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Acho importante a gente ler, olha o que a Jéssica colocou para nós. Isso é perigoso demais. Eu mesma sou alérgica a Plasil. E na prescrição tinha escrito metoclopramida e quase já morri porque a profissional que veio administrar não sabia que era a mesma coisa. Olha que informação importante que a Jéssica está trazendo pra gente, e a gente pode afirmar, gente, dentro da farmacologia, por isso que eu afirmo, gente, eles vão gostar muito do nosso material. Quando a gente fala em farmacologia, a gente tem que entender a diferença entre o nome químico da medicação, o nome comercial dessa medicação, qual que é o princípio ativo dessa medicação. Porque vários remédios podem ter o mesmo princípio ativo, só o nome comercial que é diferente. Então, dentro da farmacologia, a gente precisa saber dessas informações. Imagina se a Jéssica, que comentou para nós aqui, contou, ela não tivesse atenta e não tivesse alertado a profissional não fez essa ligação de que o nome comercial era diferente ou que o nome químico estava falando aí da mesma composição farmacológica, e a Jéssica poderia ter sérios problemas. Então, olha a importância da farmacologia dentro da nossa vida enquanto estudante da área da saúde, enquanto nós já profissionais e vocês profissionais já formados aí que estão assistindo a gente. Ó, a Larissa Sanabria entrou, a Jana, nossa aluna tá fazendo estágio, ó, a Jana Farmaco é muito importante, a Jana vai gostar do material. A Jana foi aluna de farmaco minha, né, Jana? Jana é minha aluna do TCC, estão no estágio agora. O pessoal que está entrando agora, ó, continua compartilhando, manda para os amigos, para os colegas do estágio. Vocês estão se formando na área da saúde agora, vocês estão fazendo faculdade na área da saúde, os parentes de vocês. Vão compartilhando aí para mais gente entrar, esse assunto é muito importante. Daqui uns minutinhos, pessoal, poucos minutos a gente vai explicar para vocês qual é a surpresa, tá? Continuem, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem compartilhar com nós alguma vivência do dia de vocês que já estão trabalhando na área, tragam para nós como vocês se sentem. Quando a gente fala em farmacologia, vocês se sentem preparados? Vocês têm um medo de alguma coisa acontecer? O que vocês acham da farmacologia? Vão trazendo aí pra nós, vão contando aí pra gente. A gente gosta muito sobre. Eu vou te interromper de novo aqui, chegou Pode a falar. pergunta. @jo.tramontini38. Vocês acham que faculdade prepara mesmo para administrar medicação com segurança? Ai, que pergunta importante. Obrigado, Jô, que fez a pergunta. Então ela pergunta, né, se a gente acha que a faculdade realmente prepara, né, para aplicar a medicação com segurança. Pessoal, a faculdade ela é importante, ela é muito, né? A gente estuda 5, 6, 7 anos de faculdade e a faculdade ela vai dar uma base pra gente, uma base muito boa, mas só ela não, né, Michelle? Não. A gente precisa constantemente continuar nos atualizando. Com mestrado, com pós-graduação, com cursos específicos. Quando a gente fala na área da saúde, todos os processos mudam muito rápido. Por quê? Se a gente é profissional da saúde, a gente visa sempre beneficiar o paciente e tentar, de repente, num curto período de tempo. Então, essas evoluções acontecem. Então, os alunos sempre falam, né? Meu Deus, Sr. Jorge, tu e a Sra. Michelle, vocês nunca param de estudar. Não podemos. Não. Né? Não podemos. Então a gente está sempre se atualizando, por exemplo, dentro do mundo de farmacologia, né? A gente faz curso de medicamentos de alta vigilância, a gente faz curso de atualização farmacológica, cursos específicos de interação farmacológica. Então a gente sai da faculdade realmente sabendo uma base de farmacologia, mas a gente precisa sempre, né, Michelle, continuar se atualizando, buscando novos cursos, pós-graduações, né, na área. E agora, pessoal, vou rapidamente, brevemente, contar uma situação que tem a ver com essa pergunta. Eu saí da faculdade e eu fui trabalhar num local que era só eu no princípio de enfermeira, que era um residencial geriátrico. E quando eu cheguei lá, muitas das medicações eu não sabia. Eu tinha uma noção, mas eu não sabia que interações que tinham. Na época não tinha assim smartphone, tá? É meio antiguinho o negócio. Então a gente pegava o DF, que era tipo um livro que tinha todas as medicações. O que eu fazia, gente? Todas as medicações que eu não sabia, eu ia estudar. Porque se viesse,
enfermeira, eu posso dar essa medicação no mesmo horário da outra, eu tenho que ter segurança em falar pro técnico. Eu não posso simplesmente dizer, dá, né? Por quê, pessoal? Eu tive excelentes professores de farmacologia, só que eu tenho que continuar, tenho que ir atrás, eu tenho que continuar estudando, indo atrás, né? Pra poder cada vez passar mais segurança e eu ter mais segurança também. A farmacologia, a gente tem muita responsabilidade na vida do outro. Só para contextualizar, os gaúchos que estão assistindo a gente vão saber. Mas como nós tínhamos aí pessoal assistindo a gente de outras regiões do Brasil, em 2024 a gente teve as enchentes que assolaram aqui todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. E eu e a Michelle, a gente ficou de coordenador de um abrigo, né, Michelle? Uhum. Então a gente ficou de coordenador de um abrigo com quase 200 alocados e a gente era responsável por toda a farmácia, a enfermaria do local. Então a gente tinha que cuidar de todos os medicamentos, cuidar junto, né, com o médico dessa interação medicamentosa. Imagina, nós éramos nós dois, os nossos estagiários, nossos alunos maravilhosos que a gente tem contato até hoje. O Lucas, que estava na live, e um sonho, né, Michelle? Uhum. Agora imagina se chegasse nós dois lá com pouquíssimo conhecimento de farmacologia. Uhum. E aí a gente sempre fala, os pacientes vinham e falavam, muito obrigado, vocês me ajudaram muito, vocês solucionaram o meu problema, graças ao nosso conhecimento aí em farmacologia e essa atualização que a gente nunca para de ter. Ó, mais gente entrando. Alice, a Camila. Oi, Camila. Camila foi nossa aluna aqui também. Quando ali perguntaram alguma coisa, Jéssica. A Jéssica botou: quando vão lançar um curso de farmacologia na prática? Garanto que vai ser sucesso. Jéssica! Boa ideia, Jéssica! Jéssica, tu fica, daqui segundos a gente já vai contar, tu não sai antes. E se a gente contar pra vocês que esse curso ele já tá pronto? Que a gente gravou aí com todo o nosso coração, o material tá lindo, vocês vão adorar, ele já tá pronto. E a gente vai dar um presente ainda pra vocês, aguarde. E o Roberto também comentou uma coisa que é bem comum ali. Pode ler que eu tô sem óculos, gente. O Roberto, nosso colega, colocou: cuidado com a nossa tecnologia, o copia e cola da prescrição, muito erro de medicação dada a paciente que tem alergia. É muito importante. Obrigado aí, Roberto, pela questão. Exatamente, aquele copia e cola é difícil, né? Às vezes fica no dia 1 do antibiótico por 10 dias. É complicado, né? E ainda mais a inteligência artificial agora, também chat, né? Ó, o Lucas, que a gente citou agora, que foi nosso estagiário lá no abrigo, ele botou: a farmácia do abrigo era 100% top. Organização 100% e muito cuidado e carinho, era mesmo. E tu também, Lucas. Não, todos vocês desempenharam aí um papel foi top, maravilhoso. Então, pessoal... Michelle, deixa eu só te interromper, que chegou mais um aqui, ó. @ClaudioSevero47. Se eu estiver em dúvida sobre a diluição na hora, o que eu faço? Todas as instituições, pessoal, elas têm um protocolo, ou deveriam ter, né? Um protocolo de diluição. Quem faz esse protocolo é a farmácia da instituição. Se for um posto de saúde, são os farmacêuticos do município, que eles têm um protocolo para todas as UBSs. Bom, mas eu estou na dúvida, o que eu faço? Estou lá no meu posto de enfermagem. Sempre, gente, veja o protocolo. Ficou na dúvida, entre em contato com o farmacêutico. O farmacêutico, ele é a pessoa que mais estuda isso. Então, quantas vezes já entrei em contato com o farmacêutico, né, da instituição, para então poder administrar da forma adequada. E outra coisa, gente, conforme a instituição, vai ter diluições diferentes. Então, por exemplo, já ocorreu numa instituição que eu trabalhei, que primeiro a penicilina ela era administrada com uma diluição, só que estava ficando muito vesicante, muito irritante para as pacientes que era da maternidade. Então, se fizeram reuniões, estudos, e os farmacêuticos mudaram a diluição, deixaram ela um pouco mais branda, que não dava tanta reação. Então, sempre assim, pessoal, na dúvida a gente não administra. Por exemplo, se você é um técnico de enfermagem, no nosso código de ética da enfermagem já diz que não é pra gente administrar na dúvida, é pra gente ir atrás.
né? A gente vai atrás ali do farmacêutico. Ah, mas é no posto e não tem farmacêutico, eu não consigo ligar pro farmacêutico. Entra em contato com o teu enfermeiro ali da UBS, né? Então a gente sempre vai, na dúvida, entra em contato com outro profissional. Muitas vezes é o farmacêutico que vai barrar, por exemplo, uma prescrição errada. Então vai lá na farmácia, né, solicita o medicamento e ele vai ver, opa, tem alguma coisa errada aí, é uma dosagem a mais, né? Pode ser que tenha uma interação medicamentosa, porque o paciente já está internado, então ele consegue ter acesso às medicações que o paciente já está em uso, e aí ele vai e fala com o médico, né? O médico consegue corrigir ali no momento, então muitas vezes é o colega farmacêutico que vai barrar esses erros, Sim, né, Michelle? o farmacêutico clínico. Que vai salvar aí a vida do paciente. Tem mais gente entrando, Leonardo, a Maria, a Nara, a Duda Rodrigues, Gabi, sejam muito bem-vindos. Solange, oi mãe. Pessoal, continuem compartilhando aí o material, mandem pros amigos, pros colegas estudantes de vocês, pros profissionais já formados. Então, pessoal, acho que agora a gente já pode falar, né, da nossa surpresa. Quer falar um pouquinho já? Mas antes disso, pessoal, é muito importante lembrar que essa nossa live ela vai ficar gravada. Então a gente tinha muitas pessoas que mandavam mensagem pra gente: nesse horário eu vou estar trabalhando, não vou poder acessar. Então, lembrando pra vocês que essa live vai ficar gravada, vocês podem voltar e assistir. E vocês podem mandar pros amigos, pros conhecidos de vocês também, que vão com certeza gostar muito de saber sobre esse assunto. Ó, o Eric entrou. Oi, Eric. Pessoal, então vamos falar aí um pouco do nosso material, né? Então, nós somos em 4 pessoas, eu e a Michelle, mais os nossos 2 colegas, a Sheila e o Alberto, que estão aí nos bastidores, lendo as perguntas para nós. Nós fundamos, então, a empresa Acadêmicos da Saúde, né? Vocês conhecem a grande maioria, eu e a Michelle, nós somos professores da área da saúde há muitos anos. E a gente tem muita, muita paixão pela educação, pelo ensino e por transformar vidas através do nosso trabalho. E a gente vinha recebendo, né, a queixa de muitas pessoas, de muitos alunos, dizendo que careciam de materiais de farmacologia que fossem de fácil entendimento. Porque cá entre nós, farmacologia é uma matéria que não é das mais fáceis, né, Michelle? Então, se o aluno ele consegue aprender de uma forma clara, de uma forma um pouco mais fácil, com os professores explicando de forma mais fácil com exercícios, né, é muito melhor. Então foi pensando justamente em vocês, nessas queixas, que a gente criou um curso com todo o nosso coração, né, Michelle? Sim. O nosso curso é um curso de introdução à farmacologia e cálculos medicamentosos. Dentro desse nosso curso, tu vai conhecer um pouco mais sobre o que realmente é a farmacologia, interações medicamentosas e as principais interações, com exemplos, nomes fatídicos, né, nomes de medicamento, sobre as classes medicamentosas, cálculos medicamentosos, exercícios de cálculos, né? Então a Michelle calcula junto com o aluno, ensina o passo a passo da conta, exercícios para vocês realizarem. Vocês vão ter acesso a e-books, né, Michelle? A gente fez e-book para vocês conseguir acessar esse material, e-book com exercício. E a Michelle vai falar daqui a pouquinho, mas o melhor de tudo, gente, com desconto e um preço. Nós nem estamos em novembro, mas assim, ó, é um preço de Black Friday, de Natal, de amigo. Exatamente. Então, pessoal, queria só dar oi pra Suzana e pro Walter, que também participou do nosso podcast. Ó, o Nathan Balzari entrou. Oi, Suzana. Oi, Gabriel. Bem-vindos. Então, pessoal, o nosso curso, ele tem tem aulas gravadas, né? Tem todo o material disponível, tem atividades, exercícios que vocês podem fazer na casa de vocês, e ele também conta com um desconto super especial. Ele vai ser encontrado em 2 modalidades. Então, a gente tem aquele curso que é o curso mais todo o material do curso, tá? Que tem a parte teórica e a parte dos cálculos, tá? E tem um outro curso que vai estar disponível ali, que junto vai ter um super e-book com as principais medicações que a gente usa no ambiente ambulatorial, nos hospitais, nas clínicas,
com as principais, os principais cuidados que a gente tem que ter com aquelas medicações. E olha o que a Jéssica botou. Isso é muito bom, inclusive, para nós concurseiros. Sim, a gente pensou também nos concurseiros. A gente tem vários concursos, inclusive no Hospital Centenário, que é o hospital da nossa cidade, que a estimativa é de 10 mil pessoas. Pessoal, esse material para vocês na área da farmacologia vai ajudar muito vocês, vai auxiliar muito vocês. E assim, né, pessoal, o curso, ele vai estar por tempo determinado, a gente já vai falar o valor, mas ele vai estar por tempo determinado com valor promocional. Mas, lembra que a gente falou que quem estava lá na live ia ganhar ainda mais um prêmio? Quem está na live vai ter um cupom que vai ser liberado, que além desse desconto, ainda vai ter mais 15% de desconto sobre o valor que já está com desconto. Então tá super, super, super promocional. E é um curso com certificado. E assim, pessoal, mas tem uma questão, que é só para os 100 primeiros que adquirirem. Depois que aqueles 100 compraram, daí já não vai mais ter, não vai valer mais esse cupom, certo? Então agora vamos ver. O Jorge Produção, já podemos liberar o cupom de desconto e os valores? Já liberei aqui. Ó, então o Alberto disse que já está liberado. Pessoal, lembrando que vocês podem adquirir esse material lá pelo nosso Instagram do Acadêmicos, @Acadêmicos da Saúde. Pelo meu Instagram, @Professor Jorge, @Jorge Nepomuceno. E o teu? meu Mihupre. Então lá no nosso bio, tanto do Instagram do Acadêmicos da Saúde quanto no nosso, vai ter o link. Lá na nossa bio, vocês clicam, tem um material lá para vocês acessarem. Vocês podem também entrar no Instagram da escola, @Escola da Paz. Tá lá o material para vocês acessarem. Pessoal, já anotem agora, concurseiros, anotem aí. Se vocês tiverem algum amigo que gostaria muito e não pôde participar, anota esse cupom, porque vale para os 100 primeiros. Vai que tu já consiga passar para ele agora, ele tem acesso ao material. Então, anotem. O cupom é FARMA15. Tá? O cupom é FARMA15, que vai dar 15% de desconto para vocês. Não, e agora o preço. Vocês estão preparados? E ainda, ó, ele vai falar, mas pode parcelar. Pode parcelar, gente, Vocês no cartão. não acreditam. Pode fazer no Pix, pode fazer parcelado no cartão. Gente, vocês vão ter um curso com certificado que fala sobre farmacologia, interações medicamentosas, classes medicamentosas, sobre medicamento genérico, nome comercial, nome químico. A professora Michele explica fazer todos os cálculos, mais os nossos e-books completos, mais um e-book só de cálculo, se tu for fazer esse combo, o curso completo, mais um e-book de cálculos, gente, só porque assim, ó, é lançamento para vocês, o preço R$ 57,90. R$ 57,90. Gente, esse preço vocês não vão achar em lugar nenhum. Vocês vão ver que o material, ele assim, ó, é ótimo. A gente é suspeito um pouco, porque é nosso filho, né, Michele, que a gente tá parindo aí esse curso. Mas o curso, assim, ó, foi feito muito bem feito, um curso atualizado. Uma linguagem clara, que nem quando a gente dá aula de fácil entendimento. Através desses cursos, a gente quer que a vida de vocês seja modificada, que vocês consigam aumentar a probabilidade de passar em concurso, de conseguir evoluir na tua carreira profissional. Então, esse material, gente, vocês têm certeza que vocês vão gostar, né, Michele? Exatamente. Então, pessoal, já está barato. Você pode pegar lá e ainda parcelar se você quiser. Então, pessoal, vale muito a pena. Foi feito com muito carinho. Muitos anos, muitos alunos pedindo esse curso, está aí. Vocês pediram, está aí para vocês. E vocês também já conhecem o nosso trabalho e vão conhecer um pouco mais, né? Vocês vão conhecer vários trabalhos. O nosso intuito, né, sempre trazer novos cursos para vocês, e-books de materiais novos, resoluções novas. Então a gente vai ter sempre esse contato. O intuito do Acadêmicos da Saúde é continuar contigo enquanto estudante, é continuar contigo enquanto profissional da saúde. Porque como a gente vem comentando, a gente tem que estar sempre se atualizando. E o nosso intuito, do fundo do coração, é sempre conseguir atualizar vocês, né, Michele? Com uma linguagem clara, uma linguagem ativa. E também a gente quer, pessoal, que vocês tenham mais segurança. Tanto vai ser bom para vocês, nós que somos apaixonados pela área da saúde, vamos nos sentir muito felizes, porque os profissionais vão se sentir mais seguros e os pacientes também vão sair ganhando, porque daí vai ter menos erros, né? Então,
Eu creio, pessoal, que isso é de grande valia. Se você conhece também pessoas que vão fazer provas de seleções, concursos, vai ajudar muito, porque sempre cai essa parte de farmacologia nos concursos e nas seleções. Sempre. Ó, tem gente entrando aí agora, pessoal. Anotem novamente. Curso completo. Nosso cupom é FARMA15. O preço tá R$ 57,90. E os 100 primeiros aí que tiveram contato conosco na live, com esse cupom FARMA15, né, tem os 15% de desconto. Vocês podem ainda parcelar no cartão. Lembrando que vocês podem acessar esse material lá no link na nossa bio, do Instagram @Acadêmicos da Saúde, do meu Instagram @Jorge Nepomuceno, do Instagram da escola @Escola da Paz. E no meu Mirupre, com um R só. Então vocês conseguem acessar esse material agora, hoje. O Alberto já liberou lá o preço promocional para parcelar no cartão. Lembrando que vocês têm acesso ao material, o material completo, com umas videoaulas que ficaram muito boas. Assim, a gente gravou, como eu comentei, com todo o nosso coração. Os alunos sempre falam, Soro, se tu e a Sora Michele, se vocês fossem trabalhar com outra coisa, o que vocês fariam? Não fazemos ideia, porque a gente é completamente apaixonado por dar aula para os estudantes da saúde e formar profissionais da saúde, que essa é a nossa missão de vida. Então vocês vão estar participando da nossa missão, a gente vai estar participando da de vocês. Então, pessoal, não deixem passar, é um preço extremamente bom, um material bom. Depois que vocês comprarem, vocês vão contar para nós aí o que vocês acharam, mas a gente tem certeza que vocês vão gostar. Foi feito pensando em vocês, no que vocês precisavam. A gente está com vários concursos agora, então os concurseiros vão conseguir acessar e vão ter com certeza sucesso. O Instagram do Acadêmico está colocando aí para vocês, o cupom FARMA15, o @ para vocês acessarem, então tá liberado. Lembrando que esse cupom de 15% vale para os 100 primeiros que comprarem aí, que assistiram a nossa live. E como eu comentei, se o teu primo, teu amigo queria muito e ele não pôde assistir a live, já manda esse cupom para ele conseguir garantir ainda hoje aí esse desconto aí, além desse preço promocional. Ou até nos grupos de colegas, né, pessoal? Às vezes na instituição que você trabalha, o pessoal sempre fala, eu quero um curso de farmacologia, pode mandar o cupom, né? Só que sempre é bom avisar que o cupom só é válido para os 100 primeiros. Depois vai ter ainda aquele desconto, mas não vai ter os 15%. Tá bom? Lembrando que, como a gente comentou lá no final, depois que tu acessar todo o material, tu ainda ganha um certificado que tu pode utilizar, né? Pode colocar no currículo. Colocar no teu currículo, então tu vai ter lá um certificado de introdução. Agradece a participação de todos que estiveram aqui até agora. Agradecemos de coração mesmo. Podem mandar para os colegas de vocês, podem mandar suas dúvidas ali no direct do Acadêmicos, tá? Então, vamos responder de todo mundo e muito obrigada mesmo de coração, um abraço de coração para vocês. Gente, a gente agradece aí vocês terem confiado no nosso trabalho, vindo conversar com nós sobre esse tema muito importante. Anotem aí o cupom FARMA15, o nosso Instagram, o Acadêmicos da Saúde, para vocês adquirirem esse material. Como a professora Michele comentou, a gente agradece muito vocês, a participação de vocês, né? É muito importante, gratidão. E a gente fica aqui torcendo para que vocês gostem do material, que vocês tenham um sucesso aí. Contem comigo e a Michele e os Acadêmicos da Saúde, pra gente seguir de mãos dadas com vocês aí até a formatura de vocês, para quem ainda é estudante, e para os próximos dias, próximos anos, aí sempre levando informação nova e com uma didática diferente aí para vocês. E brigadão ali, pessoal. Brigadão, Amanda, por ter ficado desde o início até o final. Obrigado a todo mundo que acessou, nossos alunos. Obrigado, Amanda. Saudades, vários ex-alunos entraram na live. Saudade de vocês, pessoal. Vocês são muito importantes e vocês com certeza fizeram a gente ser os profissionais que nós somos, acreditar no nosso trabalho e fazer esse material. Então tá, pessoal. Brigadão, um abraço e se liguem no Acadêmicos da Saúde, que sempre tem mais novidades. Continuem nos acompanhando lá no @Acadêmicos da Saúde, porque cursos iguais esses vão ter vários, né? Sempre atualizações, a gente sempre vai estar avisando vocês, vindo com live e trazendo informações. Muito obrigado, gente. Bom resto de noite. Pessoal.